Esse daqui é uma espécie de raio-x sobre o nosso grupo, tá? O Fluminense está no grupo F do Super Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, chamem como quiser. E eu, para trazer conteúdo para a torcida do Fluminense, resolvi dar uma estudada ali sobre os outros 3 times que a gente vai enfrentar na primeira fase. Nas oitavas de final pode vir Inter de Milão, River Plate, etc. É uma outra história. Mas o cenário é que eu fui dar uma olhada tanto no Mamelodi Sundowns, que é o primeiro que a gente vai falar, time sul-africano, abre o olho, todo mundo falando, vamos entender o porquê que tá todo mundo falando sobre eles. O Ulsan HD, ou Ulsan Hyundai, você vai entender um pouquinho melhor essa história. E também o Borussia Dortmund, que chega para ser favoritaço do grupo, é o atual o bambamã do grupo do Fluminense, vai varrer todo mundo? Vamos falar um pouco sobre isso também, como jogam mais ou menos as outras 3 equipes, beleza? Então deixa o like, deu muito trabalho para fazer esse vídeo, tá? Não é um raio-x completo, com detalhes e tal, até porque, né, tem as suas limitações aqui também. E claro, é para você, torcedor tricolor, que vai, né, assistir, enfrentar e comentar aí nos seus grupos de WhatsApp sobre os outros times, trocar aquela ideia sabendo algumas informações também sobre os times, os jogadores que a gente vai enfrentar. Beleza? Então deixa o like, mas se inscreve aqui no canal que a gente vai ter muito conteúdo como esse. Estou nos Estados Unidos quando você estiver vendo esse vídeo aqui. Vamos embora! E o primeiro time que a gente vai falar aqui nesse vídeo é sobre o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. É um time que se classificou para a Copa do Mundo de Clubes dos Estados Unidos de 2025, porque foi um dos melhores africanos sem ser campeão da Liga dos Campeões da África. O Al Ahly enfileirou, né, 3 dos 4 títulos que classificava, e o Esperance de Tunis, né, da Tunísia, conquistou o outro. Aliás, o Wydad Casablanca do Marrocos conquistou o outro, o Esperance e o Mamelodi, que é da África do Sul, se classificaram pelo ranking. Bem, o que vai chamar a atenção do Mamelodi é que, cara, a gente precisa olhar para esse time como a gente queria ser olhado no Mundial de 2023. É isso que eu posso dizer, tá? O Mamelodi Sundowns dá uma impressionada legal, não só por essa temporada, mas eu vou relatar alguns números dessa temporada, depois eu passo pro time, ok? Nessa temporada, a equipe do Mamelodi Sundowns jogou a Champions Africana, jogou a Liga Sul-Africana e alguns outros torneios internos lá deles. Eles simplesmente jogaram 54 vezes e eles só perderam 9. Exatamente, 54 vezes e só perderam 9. Sendo que, se considerar só campeonato sul-africano e a Champions da África, eles só perderam 5. No campeonato sul-africano, eles jogaram 29 jogos e eles fizeram 67 gols. Média de mais de 2 por jogo. No ano dos 54 jogos, eles fizeram 105 gols. E só tomaram 30. Ou seja, uma máquina de fazer gols e um ferrolho para não sofrer. Considerando as últimas rodadas do Campeonato Sul-Africano, quando eles já eram campeões, eles ganharam por 3-0, 2-0, 3-0, 3-0, 3-0, 2-0. E na Champions Africana, eles acabaram perdendo a final para o Pyramids do Egito, perderam por 3-2 no agregado, mas durante a campanha eliminaram o Al Ahly, eliminaram os Esperance, os 2 que estarão agora no Mundial, no mata-mata, eliminaram esses 2. O time é treinado pelo Miguel Cardoso, um português que assumiu nessa temporada e que na temporada passada havia vencido um time que já tinha uma característica muito específica. Eu fui buscar posse de bola, tá? Usei o aplicativo SofaScore aqui, para buscar a posse de bola do Mamelodi Sundowns nas últimas temporadas. E basicamente, na Champions Africana, eles têm uma média de mais de 64% de posse de bola. Mais de 64%. Na do ano passado foi 67%, inclusive. No campeonato sul-africano que eles foram campeões nesse ano, eles tiveram uma média de 67% de posse de bola e mais de 500 passes trocados. No campeonato sul-africano do ano passado, foi a média de 71% de posse de bola e 513 passes trocados durante o jogo. Sabe o que isso quer dizer? Que eles ficam mais com a bola do que o time do Diniz e ficam mais com a bola e trocam mais passes do que o time do Guardiola nesse tempo todo de Manchester City. Nunca o Guardiola ou o Diniz tiveram uma média de 70% de posse de bola. Eu sei que falar isso depois de um ano muito ruim do Diniz sob o nosso comando no ano passado
pode parecer até uma crítica, de certa maneira, né? Mas convenhamos, não é. A gente sabe até onde a gente chegou com o Diniz. O Mamelodi é o maior campeão sul-africano. Tem esse detalhe aí. A gente não tá falando de um time pequeno lá da África do Sul, não. Só ganhou a Champions Africana uma vez, é bem verdade, né? Muito pouco para o maior time de uma das maiores potências financeiras também do continente. Mas eles jogam de uma maneira que é muito interessante. Assim, cara, obviamente eu não assisti o Mamelodi Sundowns o tempo inteiro, não é essa a minha parada, né? Mas eu fui buscar quem assistiu, buscar quem entende, assisti alguns vídeos gringos, e é um negócio que, novamente, eu vou voltar pro início. Eu não tô dizendo aqui que o Mamelodi Sundowns se cuida da Bayern de Munique, porque o Mamelodi Sundowns vai vir passando o trator em qualquer europeu que eles virem pela frente. Não. A gente vai ver daqui a pouco, os jogadores não são jogadores que chamem a atenção exatamente pela qualidade técnica. Mas eu abri falando essa parte muito importante sobre os sul-africanos porque a gente tem que olhar para eles como a gente queria ser olhado em 2023. Vocês vão se lembrar que em 2023 o Fluminense chegava para o Mundial e o que mais tinha era pergunta para o Guardiola querendo saber como é que ele ia marcar o Fluminense. Porque o que o Fluminense fazia era diferente de tudo que a gente estava vendo. O que o português Miguel Cardoso, dando sequência a um trabalho, porque vocês viram que ele chegou nessa temporada, mas as médias de posse de bola já vêm muito fortes desde as temporadas anteriores, o que ele está fazendo lá merece atenção. Ele basicamente coloca 4 momentos-chave dentro do jogo. O que fazer com a bola, não é simplesmente pegar a bola e ficar tocando ao léu. Usar a posse de bola, não para mover a bola, mas para mover o seu oponente. Então, quando ele tem a bola e ele não dispara em velocidade, porque sim, eles contra-atacam, eles não são um time do Diniz, tá? Mas eles contra-atacam bastante. Usar a posse de bola para que o adversário se mova e encontre os espaços. Os laterais dele avançam pra cacete. Achar uma forma, né? Achar ou criar os espaços para que isso aconteça. E por último, o principal, ser agressivo com ou sem a bola, e principalmente sem. Os caras são uma máquina, eles reforçam aquele estereótipo de que africano tem um futebol físico e etc. O Mamelodi Sundowns é um exemplo desse estereótipo. O provável time dos caras é praticamente um 4-2-4, tá? O time que vem jogando. Eles têm, né, para um provável time, ele obviamente que pode ter mudanças em relação ao time pro Super Mundial, tô gravando isso com antecedência, o nosso jogo com eles é o jogo só da terceira rodada, mas é bem provável que eles venham com o Williams no gol, o Mudal, que é um lateral assim, daqueles que ataca pra cacete, forte fisicamente. Aí na zaga, tá pequenininho aqui pra mim, mas o Kekana e o Lebuza são 2 zagueiros, o Modiba, lateral esquerdo. E esse Mokoena, volante, rolou a bola em alguns jogos e ele, já vem fazer linha de 5 atrás. No meio de campo, o Allende, que é um chileno, que acaba fazendo dupla de volante por várias vezes com o Mokoena. E eles mudaram meio que o esquema nos últimos jogos para meter um 4-2-4, porque o Lucas Ribeiro, que era um atacante, se tornou para fechar um sistema de meio de campo por várias vezes. E aí o Lucas Ribeiro, que é brasileiro, tá? O Arthur Salles, revelado na base do Vasco, passou pelo Bahia, tem sido um jogador importantíssimo lá, também caindo muito pela direita, mas também correndo por dentro. O Matthews é outro também, cara, que corre muito, que tem muita velocidade, e o centroavante deles, o Reiners, que é o artilheiro da temporada, inclusive, alguns números dele. O Ikan Reiners tem 21 gols. O Lucas Ribeiro é o vice-artilheiro com 20 gols. Então, assim, você vê que, né, tá disparado ali na artilharia os dois. E isso a gente tá falando de jogadores que jogaram, por exemplo, 42 jogos, 47 jogos. É praticamente um gol a cada 2 jogos. É um domínio dentro do continente. Não dá pra dizer dentro do continente que eles perderam a Champions Africana, né? Mas de certa maneira, estabeleceram uma autoridade dentro do continente, principalmente dentro da África do Sul. Esse é o provável time do Miguel Cardoso, cara. É um time pra ficar de olho. É um time pra gente olhar com carinho dentro dessa fase de grupos, porque chega no seu ápice físico, técnico, de momento. Tem as cores verde e amarelo em homenagem à seleção brasileira, inclusive, eles são conhecidos como The Brazilians. E a gente não tá falando de um time africano comum, não. Assim como quando a gente falava do Fluminense, a gente não falava de um time sul-americano comum. A gente falava de um time que tinha os seus destaques. O Fluminense foi pro Mundial, tomou 4 do City, tomou gol com 40 segundos, né?
O Fluminense dentro daquele jogo, tirando aquele pênalti sofrido pelo Germancano que foi marcado em impedimento, o Fluminense não chegou perto de ameaçar a vitória do Manchester City. Mas é preciso ser dito sim que a gente queria ser tratado como algo diferente. Uma Mamelodi Sundowns é algo diferente. E a gente precisa olhar com carinho. Eles vão eliminar a gente, vão bater no Borussia. Isso é uma outra história. O Mundial é uma outra história, é uma Copa do Mundo essa, que é um tiro curto, qualquer coisa vai fazer diferença. Mas vale a pena ficar de olho na estreia deles contra o Ulsan, porque vai ter coisa interessante sim nesse time da África do Sul. Vamos falar sobre o Ulsan HD, tá? É o outro time. Vocês perceberam que essas camisas aqui de trás sumiram, mas é porque eu tô gravando esse vídeo em momentos diferentes, tô estudando os times, né? Sobre o Ulsan, eu vou ser um pouquinho mais breve, tá? Não tenho tanto a se destacar como eu tinha sobre o Mamelodi Sundowns. Acho que, enfim, vamos falar um pouquinho sobre a equipe, depois eu dou a minha opinião direta, tá? O Ulsan, tal qual o Mamelodi, também se classificou para o Mundial por conta do ranking, né? Não foram campeões da competição continental da Ásia. Lá a gente acabou tendo uma maluquice, porque eram para ser 4 campeões, né? Só que eles mudaram o calendário no meio. Então só teve 3 torneios no período do Mundial e eles se classificaram por terem o melhor ranking ali depois dos que foram campeões. São da Coreia do Sul. O Ulsan, ele pertence a Hyundai, né? A Hyundai, né? Pra galera que conhece aí dos carros e etc, dos automóveis. É uma coreana e esse HD representa inclusive parte do nome da Hyundai. Então eles pertencem, tem outros times inclusive da Coreia do Sul que pertencem à Hyundai também, o próprio Jeonbuk Motors, que é outro que foi o último jogo deles agora no Campeonato Sul-Coreano, também pertence à equipe, à empresa sul-coreana da Hyundai. Bem, qual que é a situação atual deles, tá? Eles têm um treinador chamado... Aí esses eu vou ter que muito ler o nome, tá? Porque o nome ali é diferente. Aquela sequência, né, de sul-coreanos. Pra galera que é do K-pop vai ser mais tranquilo, né? Kim Pang-gon. Qual que é a situação do Kim Pang-gon, tá? Ele é um treinador sul-coreano que, enfim, boa parte da carreira dele, se você pegar ali, é treinando times da Ásia mesmo, não é um treinador que tenha muita experiência, ou como é igual ao do Mamelodi, por exemplo, que é um treinador português, que vem mais de longe, etc. É um treinador de 56 anos. Se você pegar ali, ele treinou boa parte da seleção de Hong Kong, seleção da Malásia, não é daqueles super treinadores que já chegam com uma estatística brilhante. Mas ele no Ulsan Hyundai, sim, é um treinador que chama a atenção, porque foi campeão da Liga Coreana, hoje está em terceiro colocado, mas lá está no meio, né, na reta final ali, na verdade, mais do campeonato, eles estão em terceiro, atrás do próprio Jeonbuk Motors, que eles perderam um jogo mais recente, e também de um outro time, né, que eu não vou me arriscar aqui em ficar falando. Então assim, o Ulsan não chega com uma sensação, o Ulsan não chega com algo muito diferente, e na tradição, o futebol sul-coreano também não é um futebol hiper forte. Eles vinham numa sequência muito boa, tinham ali 7 jogos de invencibilidade até perder essa última rodada da K-League, né, da competição sul-coreana nacional, né, do Campeonato Sul-Coreano. Na Liga dos Campeões da Ásia, dessa temporada, né? A temporada deles da temporada asiática, né? Tá acabando agora. Eles foram eliminados, cara, num grupo de 12, só do leste da Ásia, né? Então não são os times árabes ou persas, né? São os times orientais, né? Japão, China, Tailândia. De 12 times, eles ficaram em décimos. Foram os décimos, ficaram na 10ª posição, por isso não se classificavam 8 de 12. E eles conseguiram fazer uma vitória e 6 derrotas. Então, assim, foi uma campanha muito ruim. Enfim, passou o Johor, Kawasaki Frontale, Yokohama Marinos, o Buriram da Tailândia. Passaram os times chineses, enfim, eles foram um dos 4 eliminados. Então eles não chegam com uma cancha gigantesca, não, cara. Enfim, acho que é o time que a gente vai olhar com mais desdém na primeira rodada e que, se fizer qualquer graça que fizer, vai chamar ali mais atenção efetivamente, tá? Vamos lá. Provável time do Ulsan pro Mundial. Você percebe que tem 3 dúvidas porque eles não vêm ali com uma base 100% definida.
Goleiro, vamos no modo PVC de decorar a escalação, tá? Que é basicamente decorar o último nome ali do cidadão, ou pelo menos um dos 3 nomes que os coreanos têm, né? É tipo eu escalasse o Fluminense com Maciel no gol, que é um dos sobrenomes do Fábio, Xavier na lateral direita, a zaga com Silva, e eu não sei sobre o nome do Freitas. O Freitas é o próprio sobrenome, né? Silva e Freitas, a lateral esquerda com Fuentes, etc. Mas vamos lá. Joe é o goleiro experiente, 33 anos, capitão, goleiro de Copa do Mundo. Não foi nessa última Copa, ele ficou no banco, né? A Copa que a Coreia do Sul foi eliminada pelo Brasil nas oitavas, mas na Copa de 18 foi titular da seleção. Então, assim, dentro do que é também a questão asiática, né? Os goleiros asiáticos não são, né, aquela potência, principalmente dos asiáticos mais orientais, né? Mas enfim, goleiro é capitão do time, inclusive. Sang-Hoo na lateral direita. Aí a zaga tem uma dúvida entre o Kang, que é um zagueiro jovem, 19 anos, que tá surgindo, tem 6 jogos só na temporada. Então é tipo assim, tá despontando, e o Seo, que pode ser que seja um dos zagueiros também, o número 4. Um dos principais jogadores também do time, o zagueiro camisa 19, Kim. Estamos falando de um zagueiro, novamente, 35 anos. Esse daí já disputou 3 Copas do Mundo, tá? Foi titular em todas as Copas do Mundo, zagueiro titular da seleção coreana em 14, em 18, em 22. É zagueiro, tipo assim, ó concura ali quase da seleção sul-coreana, tá? Mas tem a carreira toda lá feita na Ásia, então o zagueiro pela esquerda também chama atenção. Lateral esquerdo é o sueco Ludvigsson, acho que é assim que dá pra poder falar. Eu não vou me embolar, né, justamente no cara que não é sul-coreano, é loucura, né? E aí, olho nesse lado esquerdo, porque o Ludvigsson, o sueco, por exemplo, ele é atacante, tá? Tem esse detalhe, mas tá jogando pela lateral esquerda porque eles, de vez em quando vão atacar, por exemplo, eles recuam um dos volantes, né, que é o camisa 5, o Jung, e estendem os laterais, né? Então, vira uma espécie ali de 3-2-5, enfim, em alguns momentos. O meio de campo tem o Jung, aí tem o Bojanic, que obviamente também com esse nome não é sul-coreano, né? Também é sueco, o Darjan Bojanic, 30 anos. Ou o Lee Jin-hyun, é o outro que é possível de jogar pelo meio também. O Ko, não é Ku, é Ko, tá? Só pra deixar claro aí com as piadinhas de quinta série. É um dos jogadores pra se ficar de olho também nesse meio, camisa 7. E aí fica o destaque da parte mais ofensiva. Tem o Lee, o camisa 27. E tem, do outro lado, ou o ou o Yun. É difícil pra gente, né, ficar fazendo essas expressões. E tem o camisa 97, o Eric Farias, que é o principal jogador do Ulsan na temporada. Tem jogadores que passaram pelo futebol brasileiro também, como o Iago Cariello e o Matias Lacava, o venezuelano que estava no Atlético Goianiense no ano passado. O Iago Cariello foi revelado na base do Vasco, mas não tem qualquer destaque aqui no Brasil, não. O Lacava estava no Atlético Goianiense no ano passado, os dois também estão por lá, mas já jogaram algumas partidas, foram titulares, inclusive, mas não necessariamente estão ali na projeção de equipe titular do Ulsan, não. Então, assim, vale destacar só em relação aos números, mais uma vez, né? O artilheiro do time na temporada é o Eric Farias, tem 9 gols, estava no Juventude no ano passado, jogou contra a gente no Maracanã, não é nenhuma sumidade, mas é um cara que sabe empurrar a bola para dentro do gol. E aí eu venho com o meu veredito sobre o time do Ulsan, cara. É um time que não é nossa, que time horrível, vai apanhar a goleada de geral. É um time dentro do que a Coreia do Sul é pro futebol mundial. É isso. Pode chegar numa Copa, complicar um jogo em que o Fluminense jogue mal contra eles. Eles não é que eles são o San José. Eles são um dos principais times do país, tá? E de um país que tem uma tradição gigantesca em quesito regional na Ásia e uma tradição honesta em sentido de Copa do Mundo. Então, assim, a gente não tá falando, mais uma vez, do San José, por exemplo, a gente não tá falando de um time do Campeonato Carioca, a gente tá falando de um time que já foi, inclusive, campeão continental e que se classificou porque fez recorrentes boas campanhas dentro do Campeonato Continental da Ásia, que é um campeonato muito difícil pelas distâncias e pelos diferentes tipos de futebol. Mas, mais uma vez, o Fluminense jogando bem, jogando o que sabe, o Borussia jogando bem, e até uma Melody também jogando bem, jogando o que sabe, provavelmente ganharão do Ulsan Hyundai. Esse é o cenário dos asiáticos do grupo do Fluminense. Vamos falar sobre, agora, no final, para fechar o grupo, o Borussia Dortmund. Vocês não vão entender muito bem de cara essa frase. Foi o time mais difícil de fazer aqui esse raio-x e você pode virar e falar bem assim, pô, Gabriel, foi o time mais difícil, cara, é o time europeu, o time que a gente mais tem informação sobre eles.
Exatamente. E vocês sabem que eu não sou um profundo conhecedor, admirador e etc. do futebol europeu. Não sou o senhor, o Zé Champions, que fica de tarde assistindo e olha o que o Chelsea fez e tal. Não sou esse cara. Então por isso foi o mais difícil, porque eu sei que é o que talvez vocês já tenham mais conhecimento e é o que quando eu, de repente, de uma melodia eu trago um fato pesquisando, que eu trago uma pronúncia sai errada, passa, ninguém vai saber, um ou outro vai saber. O do Borussia eu sei que vira um negócio de doido. Como assim? Você não conhece o Zé Carioca do Borussia, entendeu? Então eu tenho essa noção e por isso foi o mais difícil de poder fazer. Mas, cara, pretendo falar não só sobre aqui dentro de campo, mas no caso do Borussia, cara, acho que o principal fator que a gente precisa levar em conta sempre em relação ao europeu é o seguinte: estamos falando sobre o que a Europa pensa, no futebol infelizmente é assim, o que a Europa pensa é o que o mundo tem que pensar no futebol. Então, a Europa está fechada com esse Super Mundial? É a dúvida que vai parar sobre todo mundo. E aí, no caso do Borussia Dortmund, eu acho que a gente deu sorte, porque dos adversários que a gente poderia enfrentar, a gente acabou sendo cabeça de chave. A gente não tá aqui igual o Botafogo, por exemplo, que não foi cabeça de chave, e tá enfrentando Atlético de Madrid ou o PSG, que é o atual campeão da Champions League, chega voando. A gente não tá enfrentando a primeira prateleira da Europa. Isso tem um lado ruim, e é em relação ao Borussia especificamente. O Borussia não foi campeão europeu, ele se classifica via ranking. No ranking da UEFA ele foi o 6º melhor, então tipo assim, teve um ótimo desempenho, inclusive ficou atrás de 3, né, dos 3 campeões que foram, o Real Madrid ganhou 2 vezes. Ficou só atrás do Chelsea, empatado em pontos, então ele foi finalista da Champions do ano passado. Foi relativamente bem na Champions do ano retrasado também. Nessa Champions atual caiu pro Barcelona também já nas fases finais, tomando uma agulhada, mas fazendo um bom jogo na volta. Então assim, é um time dos grandes, mas não é um time da primeira prateleira da Europa. E isso faz com que o Borussia Dortmund precise valorizar esse Mundial. Se o Borussia Dortmund não valorizar, ele tá cometendo um erro absurdo. Porque, primeiro, esse Mundial dá dinheiro, e um dinheiro que é relevante para os europeus. E o Borussia Dortmund, por ser um clube formador e vendedor, muito mais vendedor, né? Ele precisa de dinheiro para tentar competir com o Bayern de Munique. E outra, o Borussia Dortmund tem uma Champions. Foi uma vez campeão mundial. Meu amigo, os caras têm que querer. Eles não são a primeira prateleira, ou como são os ingleses, que só têm olhos para dentro da Premier League e pronto. Então isso colocou, apesar de a gente não pegar a primeira prateleira, um interesse maior nos alemães em relação à competição mundial. Óbvio que quando o Niko Kovac, o treinador deles, dá entrevista falando que não conhece o John Arias, ele tá sendo sincero, ainda não parou para conhecer exatamente, mas sabe da responsabilidade de ser o único europeu no grupo e da obrigação de passar. A nossa estreia é contra o Borussia Dortmund, tá? E eles vêm com um time, a temporada do Dortmund, ela foi meio maluca. Por quê? Se você pega na virada de janeiro para fevereiro, quando o Niko Kovac assume o time, o Borussia Dortmund era 11º no campeonato alemão. Isso a gente tá falando ali no meio da temporada, no iniciozinho do retorno da Bundesliga. E aí eles vão avançam na Champions League, né? Eliminam o Lille, eliminam o Sporting também, vão até ser eliminados pelo Barcelona, mas se você pega na rodada 26, que a gente já tá falando lá do meio de março, o Borussia Dortmund era 11º do campeonato alemão. Só que ele encontra um time, funciona, dá sequência e fica invicto na reta final inteira, inclusive empatando com o Bayern, que foi campeão disparado, e ganhando o resto todo dos jogos. Avança, sai do 11º pro 4º e vai pra Champions League, que era meio que algo padrão, né, já pro Borussia Dortmund. Então os caras terminaram a sequência final deles, só pra vocês terem noção, tirando o jogo da Champions contra o Barcelona ali na conta, eles terminaram vencendo o Mainz, o Freiburg por 4-1, empatando com o Bayern de Munique, venceu o Barcelona no jogo de volta, né, da Champions, mas venceram o Mönchengladbach, venceram o Hoffenheim, golearam o Wolfsburg, meteram 4 no Leverkusen, 3 no Holstein-Kiel. Então foi uma sequência final que deixou o time do Borussia meio empolgado. Eu diria até, cara, que o Borussia chega de uma maneira meio Fluminense para esse Mundial, porque tem um ano passado espetacular. No caso do nosso ano passado foi trágico, mas o 23 foi espetacular. Para eles perderam a final da Champions, pra gente, a gente foi campeão continental. Mas o último ano deles é dividido em uma tragédia, entre aspas, o início da Bundesliga, assim como o nosso último ano é dividido em uma tragédia dentro do Brasileirão, e uma recuperação, a deles muito mais intensa na reta final, a nossa um pouco menos, mas
nos últimos 3 meses bem sólidos da parte dos dois times, que chegam empolgados. Então vai ser uma estreia interessante. Eu não tô falando aqui que o Fluminense vai ganhar o Borussia, não tô falando aqui que o Borussia vai amassar o Fluminense. Acho que nenhuma dessas duas coisas é passível de acontecer. Óbvio, futebol pode ser um 6-0 para cada lado, mas eu diria que é o time a ser batido dentro do grupo, pelo investimento, pela moral e pelo nome, claro. Mas não é um time absurdo de ser batido no geral. Provável time do Borussia, goleiro é o Kobel. E aí, mais uma vez, vou pedir perdão caso uma das pronúncias aí não saia de acordo com o seu alemão originário aí, né? O Kobel, suíço, na lateral direita. Aí tá. Então, aí eles estão meio que com um esquema com 4 defensores, mas eles não jogam assim, eles saem com a bola assim, né? No geral, o Sully, por exemplo, é zagueiro, o Anton também, o Bercebaini também, e eles atacam, né, com o Svensson, que é lateral, mas é um ala pela esquerda, e o Riasson, que é também o Ryerson, que é pela direita, também é um ala. O Ian Couto, ex-Curitiba, é reserva, mas joga de vez em quando também como ala pela direita. O esquema deles é mais ou menos esse daqui. Um pouco mais ou menos esse daqui, o esquema deles. E aí os alas acabam se tornando pontas, né? Isso aqui é o esquema básico, mas saída de bola eles fazem naquele outro esquema. Tem como zagueiro o Anton, o Bercebaini, o Argelino, Mecha Gross Brandt, camisa 10. Curiosidade, que enfrentou já o Fluminense quando jogava pelo Leverkusen lá em 2016 ou 2007, que é quando a gente participou ali da... 2015, perdão, quando a gente participou da Copa Florida Cup, né? Ele jogou pelo Leverkusen aquele jogo, ainda muito jovem, agora já tá aí um tempão camisa 10 do Borussia. E tem o ADM e o Guirassy. Os dois que vão chamar mais atenção pelo nome são esses dois. O goleiro também é um goleiro experiente, conhecido, mas enfim, não é no mesmo nível. Sobre números, vale destacar, né, a quantidade de gols que o Guirassy tem. O Guirassy jogando competições europeias, óbvio que o campeonato alemão para o Borussia é um pouco mais fácil, mas o Malandro simplesmente vem com uma sequência de 34 gols nos últimos 45 jogos, que são os 45 jogos dessa temporada. 34 gols não é qualquer coisa nessa temporada. Considerando, inclusive, os jogos pela seleção, ele é de Guiné, são 51 jogos e 40 gols. O cara simplesmente chega com uma sequência, tá? Dos últimos 6 jogos que ele atuou pelo Borussia Dortmund, que são os últimos jogos do Borussia Dortmund, ele fez 9 gols. 9 gols em 6 jogos. Então, assim, o Guirassy, camisa 9, o Senhul Guirassy, é pra gente ficar de olho, porque o cara tá fazendo chover. O cara está germancando 2022-23, né? Óbvio que eles também têm que ficar de olho no germancano, mas essa é uma análise sobre o Borussia Dortmund dos nossos adversários. É isso, tá? Então não esquece de deixar o like aqui embaixo, se você gostou desse vídeo, assistiu até o final, e de se inscrever aqui também no Raiz Tricolor. Esse vídeo tá saindo na quinta-feira, dia 12 de junho, tá? Inclusive, é meu aniversário de casamento, então um beijo pra minha esposa Beatriz, que tá em casa, e eu estou indo pros Estados Unidos. Estou nos Estados Unidos já nesse dia 12, produzindo muito conteúdo, então vem com a gente, dá essa moral aí, se inscreve lá no Jornada KTO 1902 também, que é o canal onde a gente vai fazer mais lives sobre o Mundial. Tamo junto, deixa o like, se inscreve, até a próxima. Valeu!